Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre operações com expressões algébricas. Então, expressões algébricas são aquelas expressões onde a gente envolve letra. Então, uma expressão numérica é aquela que a gente pode falar 4 mais 5 mais 3, é, que é igual a... E aí você tem que descobrir qual é o resultado dessa expressão. Então, a expressão algébrica, a gente vai colocar qualquer letra do alfabeto, tá? Pode ser A, pode ser B, pode ser X. É mais comum a gente ver o X e o Y, né? Mas pode ser a letra do seu nome. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos lá. Quando a gente tiver soma ou subtração de expressões, a gente vai unir somente quem é semelhante. E aí, olha só, a parte literal nunca vai mudar. Quem é parte literal? É a letra. Então, se você tiver 3x menos x, você não vai falar que a resposta é 3, porque você vai tirar um x do outro. A gente só mexe com o coeficiente, que é o número que acompanha a letra. Então, aqui nesse primeiro exemplo, 4x. A gente tem que ver se ele tem alguém semelhante. Para ser semelhante, a letra tem que ser igualzinha. Aqui nesse caso, a letra é igual. Era 4x, o x está sozinho, aqui o x também está sozinho. Sozinho que eu digo sem nenhum expoente, tá? Então, aqui a gente pode unir. Quando a letra está sozinha, desse jeito, aqui, ó, sem nenhum número, significa que o número 1 está escondido, porque ali tem o quê? Só um x. Então, 4x mais 1x é 5x. Aí a gente tem esse 8y aqui. Tem alguém semelhante a ele? Não. Então a gente vai somente copiar ele e essa daqui é a nossa resposta. Agora, nesse caso, 7a mais 3b. Repara que aqui a minha parte literal é A, aqui a minha parte literal é B. Elas não são semelhantes, então eu não posso fazer nada. Só me resta simplesmente copiar. A própria expressão é a sua própria resposta, não tem o que a gente fazer aí nesse caso. A gente faz isso para a gente poder simplificar uma expressão, tá? Agora aqui a gente tem x mais x mais x mais y. X mais x mais x, lembra que tem o número 1 acompanhando? Então eu tenho 1x mais 1x mais 1x mais y. 1 mais 1 mais 1, então eu tenho 3x. Não tenho ninguém para somar o y, então eu só copio ele. Agora, nesse outro caso, agora aqui eu tenho y menos y. Então você vai pensar que eu tenho y, só que eu devo y. Se eu pagar esse y que eu devo, eu não fico com nada. Então a gente pode, nesse caso aqui, simplesmente cancelar, porque y menos y, lembra que tem o número 1 acompanhando? 1y menos 1y, 1 menos 1 é 0. 0y é o mesmo que nada. Então a gente não coloca. Agora, menos 8x não tem ninguém, a gente só copia ele. Esse daqui é o resultado. Agora, aqui a gente tem uma multiplicação. A gente tem x vezes x. Quando a gente tiver multiplicação, vai ficar 2x? Não. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar número com número e letra com letra. Quem é o número junto com o x? Não tem nenhum número, então quem está escondido é o 1. 1 no primeiro x, 1 no segundo x. 1 vezes 1 é 1. Só que aí quando é 1, eu não preciso colocar. Eu posso colocar direto o x. Quando for multiplicação, a gente vai precisar somar os expoentes, tá? Então, grava isso. Multiplicação, a gente soma o expoente. Divisão, a gente subtrai o expoente. Então, aqui, não tem nenhum expoente. Então, também é o número 1 que está escondido. Tem um número 1 escondido no primeiro x, tem o número 1 escondido no outro x. 1 mais 1, 2, ó. Então, x vezes x, x ao quadrado. A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. M vezes M, M ao quadrado, tá? Mesma coisa se fosse K vezes K vezes K. Seria K elevado ao cubo, tá? Agora aqui outro exemplo. Também a gente tem multiplicação
a gente multiplica os coeficientes primeiro, que são os números, ó. 2 vezes, não tem ninguém, então é 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui ainda permanece 2. Só que agora, para a gente poder multiplicar os nossos y, as nossas letras, a gente vai ter que somar o expoente. Lembra que eu falei? Na multiplicação, soma o expoente. Na divisão, subtrai o expoente. Então, aqui, ó, nesse 2y, eu não tenho expoente, então significa que é o número 1 que está escondido. Nesse y aqui, eu também não tenho expoente, então é o número 1 que está escondido. Esse aqui é y ao cubo, então o expoente é o 3. Então, eu tenho 1 escondido aqui, 1 escondido aqui. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Essa daqui é a nossa resposta. Agora, nesse outro caso aqui, ó. Antes da gente fazer esse caso, deixa eu fazer um outro exemplo aqui para vocês, olha. Se a gente tivesse uma soma assim, 4x elevado a 5 mais x. Desse jeito aqui, ó. Será que eu poderia somar? Porque os dois têm x. Nesse caso aqui, ó, na soma, quando é soma e subtração, se fosse subtração, seria ainda a mesma forma de resolver, tá? Nesse caso aqui, não tem nada que eu possa fazer. Essa daqui já é minha própria resposta. Porque lembra que eu só posso somar ou subtrair quem é semelhante? Para ser semelhante à letra, o coeficiente tem que ser igualzinho. Esse x aqui, o expoente dele é o 1 escondido. Nesse outro x aqui, o expoente dele é 5. Então, eles não são semelhantes, tá? Deixa só eu fazer mais um exemplo aqui para vocês, que eu falei da questão da divisão. Se a gente tivesse assim, 4x elevado a 5, dividido por 2, espera aí, deixa eu acrescentar aqui, dividido por 2x elevado a 3. Vamos lá, ó. Primeiro, a gente iria dividir os números. Então, 4 dividido por 2 é 2. Aí tem o x, tá bom? A gente iria copiar o x. Lembra que eu falei que na multiplicação eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Então, 5 menos 3 é 2. Essa daqui seria a resposta. Agora, nesse caso aqui, x mais 2y, entre parênteses, então os dois termos estão elevados ao quadrado. Não é só o 2y que está elevado aí à segunda potência, tá? São os dois termos. Lembra o que significa uma potência? Quando eu tenho 5 elevado ao quadrado, é o mesmo que 5 vezes 5. Quando eu tenho 3 elevado ao quadrado, é o mesmo que 3 vezes 3. X ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Então, x mais 2y ao quadrado é o mesmo que x mais 2y vezes x mais 2y, tá? E aí, aqui, por que a gente coloca entre parênteses? Porque eu preciso multiplicar todo mundo. Eu preciso fazer propriedade distributiva. Copiei aqui, ó, para a gente poder fazer junto. Como assim, propriedade distributiva? Todo mundo vai multiplicar com todo mundo aqui, ó. Então, o primeiro termo vai multiplicar com os dois termos da outra expressão. O segundo termo da primeira vai multiplicar com os dois termos da segunda expressão. Então, aqui, ó, x vezes x, lembra que na multiplicação a gente soma o expoente, tá? Então, aqui, ó, tem o número 1 e o 1. 1 vezes 1, 1. Então, não preciso colocar 1x. E aí, o expoente aqui tem escondido 1 e aqui também. 1 mais 1, 2. Deixa eu diminuir aqui. Aí, agora, a gente vai fazer aqui, ó. X vezes 2y. Repara que ambos são positivos, então eu posso colocar o sinal de mais. Número com número e letra com letra. Então, aqui, ó, 2. E aqui, acompanhando o x, é o 1. 2 vezes 1, 2. Agora, eu tenho x, que agora é letra com letra, vezes y. X vezes y, não dá para você fazer nada com eles. Então, você copia. Ele permanece essa multiplicação, ó, x, y, porque
Entre eles tem um sinal de vezes escondido, tá? Agora a gente terminou de multiplicar o x, a gente vem para o 2y. 2y vezes x, ambos são positivos, então sinal de mais, cuidado no começo sinal, tá? Número com número, 2, o número aqui é o 1 escondido, 2 vezes 1, 2. Y vezes x é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. X, y, aí a gente respeita aqui a ordem alfabética, tá? Agora só falta a gente multiplicar o 2y com o 2y. Número com número, letra com letra. 2 vezes 2, ai, a gente tem que colocar sinal de mais. 2 vezes 2 é 4. E aí, y vezes y vai ser 2y? Não. Lembra, você já multiplicou os números, que é o 2 com o 2. Agora, y vezes y soma os expoentes, ó, y ao quadrado. Agora a gente tem o quê? A gente deixou de ter multiplicação fazendo a propriedade distributiva e a gente ficou com soma de expressão. Então a gente vai somar quem é semelhante. X ao quadrado não tem ninguém semelhante a ele. Então a gente copia ele, ó, x ao quadrado. 2xy, tem mais alguém que tem xy? Tem. O outro 2xy. Então 2xy mais 2xy, 4xy. Lembra que na soma e na subtração, você não mexe nas letras, você mexe apenas no número, tá? E aí, o 4y ao quadrado, não tem ninguém para poder somar ou subtrair com ele, a gente só copia também. Então, essa daqui é a nossa resposta, ó. X ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Então, agora vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Deixa eu pular um espacinho aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Um jardineiro irá cercar com 3 fios de arame um jardim de formato quadrado. Se cada lado do jardim mede 5 metros, qual quantidade de arame para cercá-lo? Primeira coisa, a gente vai pensar o quê? Um quadrado tem todos os lados iguais, certo? Segunda coisa, se ele quer cercar, a gente tem que pensar se a gente tem que fazer área ou perímetro. Área é tudo que preenche dentro. Perímetro é toda a medida em volta do contorno. Quando a gente vai cercar, a cerca fica em volta, tá? Então, isso daqui vai ser perímetro. E aí, como que eu calculo o perímetro? Soma de todos os lados. Isso daqui tem que estar fixado na mente de vocês. Perímetro, soma de todos os lados. Área, a gente multiplica base pela altura, tá? Guarda isso, essa informação aí na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Se eu vou calcular perímetro, e perímetro é a soma de todos os lados, e eu tenho que os lados são 5 mais 5 mais 5 mais 5. A gente pode falar que é o quê? Isso aqui é 4 vezes 5, certo? Ou a gente pode falar direto que isso daqui é 20, o perímetro é 20. Aí agora, a gente tem que observar o quê? O jardineiro vai cercar com 3 fios de arame. Ou seja, a gente tem que multiplicar por 3 esse resultado aqui, ó, que vai dar 60. E aí, se você não toma cuidado, aqui, ó, você ia colocar que a resposta era 20. Você ia calcular o perímetro, tá ali a alternativa B, 20, sendo que aí você tem que se atentar com essa informação aqui, tá? Então, aqui, ó, 60. Ah, mas por que que você colocou essa pergunta na parte de expressão algébrica? Porque nesse caso aqui, a gente poderia ter formado uma expressão. Nesse caso, foi mais fácil a gente já resolver direto utilizando os números, mas a gente poderia ter feito no formato de uma expressão, por exemplo, 4. Opa, peraí que ele tá. Aqui, ó, a gente poderia ter feito assim: 4 vezes 5. E aí a gente coloca entre parênteses, porque 4 vezes 5 entre parênteses é a medida do meu perímetro. Vezes 3. Aí aqui a gente ia resolver primeiro os parênteses, depois a gente ia resolver a multiplicação fora do parênteses, a gente poderia falar que isso aqui é igual a x. E aí x é o valor que a gente quer descobrir aí da nossa resposta, tá?
E essa aqui também eu achei interessante falar aqui com vocês sobre a questão de se atentar à interpretação da pergunta, para não cair nisso que eu falei, não ir lá e colocar que a resposta é 20, tá? Agora essa daqui, ó. Pausa, lê essa pergunta e tenta resolver. Vamos lá, observe os quadrados A e B. Então, o A é o menor, o B é o maior. A medida do lado do quadrado B é o triplo da medida do lado do quadrado A. Então, podemos afirmar que o perímetro do quadrado B é. Então, vamos lá. Perímetro, soma de todos os lados. Então, o perímetro de A, se a soma de todos os lados é um quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais, certo? Então, é 20 mais 20 mais 20 mais 20, ou a gente pode falar também que é o mesmo que 4 vezes 20. E aí, 4 vezes 20, a gente sabe que vai dar 80, tá? 80 centímetros o perímetro. Só que ele fala pra gente que o B é o triplo, a medida do lado é o triplo da medida do A. Ele quer saber, então, o perímetro do B. Aí, o que que você tem que se atentar aí? Para você não ir muito emocionado responder a pergunta e falar o quê? O triplo do lado do B é 60. Aí você vai lá e assinala a alternativa A. Cuidado, gente, cuidado com isso. Interpretação. Então, a gente tem o seguinte: a gente vai calcular o perímetro, porque a pergunta quer saber disso, a pergunta quer saber do perímetro, a pergunta não quer saber do lado. Então, perímetro, soma de todos os lados. 60 mais 60 mais 60 mais 60. Quem preferir, faz, opa, 60 vezes 4, ou 4 vezes 60, tá? E aí, 6 vezes 4, a gente sabe que é 24. Acrescenta um zero aí, 240. Alternativa letra C. Cuidado com o que eu falei, interpretação. Você vai ler lá, a medida do lado é o triplo da medida do quadrado A. Ah, o triplo de 20 é 60. Tem alternativa. Sempre, sempre assim, quase sempre, né? Eu não posso falar que é certeza porque eu não sei quem vai fazer a prova. Mas quase sempre, gente, tem uma alternativa. É o que eu falei aqui da anterior. Lembra que tinha 20 e a nossa resposta era 60? Então, quase sempre vai ter alguma alternativa que no meio do caminho você vai achar aquele número. E aí, se você não tomar cuidado, você vai colocar ele como sua alternativa correta. Agora, aqui na número 10, a gente tem a expressão x mais x dividido por 4, ou x quartos, pode ser escrita como. Então, aqui, ele quer saber só, você não precisa fazer cálculo, ele quer saber só a leitura dessa expressão. E aqui, isso aqui é muito importante. Nos 4 casos, começa com assim, a soma de um número. Então, aqui, logo de cara, não dá para a gente eliminar ninguém. Seria diferente se viesse falando assim, a subtração de um número, a multiplicação de um número, o dobro de um número com tananã, um número reduzido de outro número. Então, alguma coisa que desse a ideia de outro tipo de operação que não fosse soma. No caso, aí a gente tem soma, então, que eu falei, não dá para a gente descartar de cara logo nenhuma. Então, a gente vai ler uma por uma. Então, a letra A soma de um número com o seu quádruplo. O que que é quádruplo? Esses termos a gente precisa lembrar. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, tá? Então, tudo que vier nesse sentido quer dizer vezes. Então, quádruplo. Aí é onde a pessoa teria que tomar cuidado, porque tá vendo quatro, quadro, quadro, quatro. Poderia a pessoa ir lá e assinalar essa. Quádruplo significa 4 vezes. Esse x quartos representa uma fração. Fração significa multiplicação, gente? Não, né? Lembra, toda fração é uma divisão. Então não pode ser quádruplo. Quádruplo é 4 vezes o x. E nesse caso é x dividido por 4. Isso aqui é o contrário. Então, esquece a letra A. Letra B, a soma de um número com o seu dobro. Dobro significa duas vezes alguma coisa. A gente acabou de falar que isso daí é uma divisão, tá? Então, esquece a letra B também. Letra C, a soma de um número com a sua metade. O que que é metade, gente? Quando eu tô comendo uma barra de chocolate e aí chega alguém e aí quer dividir comigo.
E eu falo assim, olha, eu vou dividir na metade com você. Significa que eu vou fazer o quê? Pegar a barra de chocolate e fazer assim, né, ó. Vou quebrar ela ao meio, a metade ao meio. Vai vir uma parte para mim, metade para mim, e a outra metade para outra pessoa. Então, ela vai ser dividida em duas partes. Metade sempre é dividido em duas partes. Esse x está sendo dividido por 2? Não, né? Então, também não é a letra C. Poderia já assinalar a letra D, mas vamos ler a letra D? A soma de um número com a sua quarta parte. Então, lembra, quarta parte. Quando eu falo em parte, é porque eu reparti alguma coisa. Quarta parte, eu reparti em quatro partes. E esse x aí está sendo dividido, está sendo repartido em quatro partes. X dividido por 4. Então, alternativa letra D. Agora, essa próxima aqui. Essa daqui é uma outra pergunta falando sobre área. Então, novamente, a gente vai falar sobre figura geométrica. Repara que não tem o desenho da figura, então pode ser que caia assim, pode ser que caia com o desenho da figura. Mas área e perímetro é uma coisa, assim, gente, que é carta marcada de prova. Ah, mas eu tenho 100% de certeza que vai cair? 100% não, porque eu não, que nem eu falei, eu não sei, gente. A gente só descobre na hora, e muitas vezes nem na hora, às vezes a gente consegue ver, às vezes a gente vê só depois quais foram as perguntas que caíram. Então, assim, eu posso falar que eu tenho 99% de certeza que vai cair área ou perímetro. Vamos lá. A área de um terreno retangular é de A metros quadrados. Então, por que A metros quadrados? Porque a gente não sabe a área. Suas dimensões medem x menos 20 metros de comprimento e x mais 20 metros de largura. Dessa forma, é correto afirmar que, aí em todas as alternativas, ele está falando do A. Lembra que o A representava ali em cima a área? Então, ele quer saber como que vai ficar a área desse retângulo. A gente já falou como que calcula a área. Então, pausa o vídeo e tenta resolver essa pergunta. Vamos resolver aqui juntos? Vamos lá. A gente tem que o comprimento, a gente vai colocar dentro do parênteses, tá? Mede x menos, opa, 20. E a largura mede x mais 20. Lembra que a gente falou que a área é a base vezes a altura? A gente pode falar também, se a gente estiver falando de um quadrado, a gente pode falar que é lado vezes lado ao quadrado. No caso do retângulo, a gente pode falar que é comprimento vezes largura. É a mesma coisa, tá? Então, na área, eu faço uma multiplicação. Só que eu não tenho aqui, ó, multiplicação de dois termos por outros dois termos. Então, a gente tem que fazer propriedade distributiva. X vezes x, lembra? Número com número, letra com letra. Os números estão escondidinhos, então a gente multiplica só as letras. X vezes x, somos expoentes. X ao quadrado. Agora a gente vai multiplicar o x pelo 20. O 20 é número. O número que acompanha o x está escondido, é o 1. 20 vezes 1. Aí aqui, ó, os dois são positivos, tá? 20 vezes 1 é 20. O x não tem ninguém para multiplicar, então ele permanece. A gente só copia. Agora, olha só, eu tenho menos 20 vezes x. Agora eu tenho um sinal negativo. Então, aqui eu vou fazer regra de sinal. Menos, esse mais é positivo, então negativo com positivo, negativo. 20 vezes x, 20x. Aí agora só falta a gente multiplicar o 20 com o 20, né? Menos 20 vezes mais 20. Regra de sinal. Menos com mais, menos. E aí a gente vai ter que fazer 20 vezes 20. Aqui vai ficar a dica, olha só. Eu vou pegar esse zero aqui e esse zero aqui. E eu já vou colocar eles aqui, ó. Já coloquei eles. Então agora eu multiplico o 2 com o 2. 2 vezes 2, 4. Quem ainda não se sentir seguro de fazer dessa forma, monta a conta, tá? Faz aí, monta 20 vezes 20, faz a conta bonitinho. Então, agora a gente tem o quê? Soma e subtrações. Então, a gente vai fazer o quê? Unir quem é semelhante. O x ao quadrado não tem ninguém, opa, não tem ninguém semelhante a ele, então a gente só copia. Agora, o 20x tem o outro 20x semelhante a ele, só que um é positivo, o outro é negativo.
A gente vai fazer regra de sinal? Não, regra de sinal você faz só na multiplicação e na divisão. Aqui a gente pode pensar em dinheiro. Então a gente vai pensar assim: eu tenho R$ 20, mas eu devo para o senhor aqui da quitanda R$ 20. Se eu tenho uma nota de 20, estou devendo 20 para ele, o que que eu vou fazer? Vou pagar. Fiquei com dinheiro? Não. Continuo devendo para ele? Não. O que acontece? Fiquei sem nada. O que que é nada na matemática? Zero. Preciso colocar o zero? Não. Então aqui, ó, é como se eu tivesse só cancelado, tá bom? E aí aqui, menos 400, porque eu não tenho ninguém semelhante a ele. Para ter alguém semelhante, teria que ter algum outro número que não fosse acompanhado por letra. Então, essa é a nossa resposta, x² menos 400. Vamos ver? Ó, alternativa, letra E. Vamos fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a penúltima, tá? Essa daqui pode parecer que vai dar um nó na cabeça. Mas se você prestar atenção, ela não vai dar um nó na sua cabeça. Vamos lá. A gente tem aqui essa expressão. Eu vou copiar aqui essa pergunta. Vou colar ela aqui. Peraí, não tá colando. Peraí, deixa eu copiar de novo. Vou fazer assim, ó. Eu vou printar só aqui o pedacinho onde tem a nossa conta. Melhor. Vou printar. Vou colar aqui para a gente fazer a nossa conta. E aí ele falou assim pra gente, né? Que x mais y é menos 8 e x, y, entre eles tem um sinal de vezes, né? X vezes y é 4. Ele quer saber o valor numérico disso daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes da gente pensar quem que é igual a quem, o resultado da soma, da multiplicação, a gente vai resolver cada uma das partes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver o numerador. Lembra que a gente une quem é semelhante? Aqui, quem é semelhante ao 3 menos 3y é o 4y. E o 4y é positivo. Então, eu devia R$ 3 e eu tenho R$ 4. Quando eu pagar isso aqui, vai me sobrar R$ 1. Ou aqui no caso, vai me sobrar um y. E quando é 1, eu não preciso pôr o número, tá? E aí, y, o x no numerador, não tem ninguém para juntar com ele. Por isso que ele fica aqui, ó, só x, tá? Agora a gente vai vir para o denominador. Então, eu tenho aqui, ó, 3x². Eu preciso de mais alguém que tenha x². Xy², perdão. Tenho aqui, ó, xy² e menos 4xy². Aí, repara o seguinte, aqui é uma soma. 3xy² mais 1xy² são 4xy², certo? 3 mais 1, 4. Só que aqui agora eu estou devendo 4xy². Se eu tinha 4 e estou devendo 4, quando eu pego os 4 que eu tenho e pago os 4 que eu devo, eu fico sem nada. Então, esses aqui a gente pode cancelar, porque a gente ficou zerado, tá? Quem não entendeu isso, volta um pouquinho, escuta a explicação um pouquinho mais devagar. Me sobra, então, 2xy. Aí agora sim que a gente não tem mais nada que a gente pode fazer, agora a gente vai voltar aqui para a informação, olha. Lembra que, olhando aqui na pergunta, xy era igual a menos 8? Eu não tenho xy aqui no numerador? Y mais x e x mais y, mesma coisa. Se tudo isso aqui significa menos 8, eu vou substituir. Nossa, mas eu não entendi por que que você fez isso. Porque o enunciado, ele me falou que x mais y era igual a menos 8. Então, eu coloquei o que está no enunciado, ó. X mais y ou y mais x é igual a menos 8, eu substituí. E aí o enunciado vai falar para a gente também que x vezes y, xy, é 4. Quando a gente volta aqui, a gente tem aqui, ó, xy. Ele falou para a gente que isso daqui é igual a 4. Só que lembra que entre número e letra tem um sinal de vezes? Então, 2 vezes 4 é 8. A gente tem essa fração, menos 8 dividido por 8, menos 8 oitavos. Toda fração é uma divisão.
Então, menos 8 dividido por 8, primeira coisa, regra de sinal na divisão. Menos com mais é menos. 8 dividido por 8, 1. Essa daqui é a nossa resposta, menos 1. Então, letra B. Agora, a nossa última pergunta. Determinada empresa fabrica blocos maciços no formato de um cubo. Então, o cubo é formado, todas as faces dele aí, ó, por quadrados, tá? As arestas, que são os riscos, né, em volta dos quadrados, medem A, como ilustra a figura a seguir. Devido a exigências do mercado, a empresa começou a produzir novos blocos, cujas arestas foram reduzidas pela metade das arestas do cubo original. Então, aqui a gente vai lembrar duas coisas. Eu quero saber qual vai ser o novo volume desse cubo, tá? Não coloquei as alternativas aqui, mas eu quero saber o novo volume. Então, duas coisas que a gente vai ter que falar. Primeira coisa, como que calcula volume? Para calcular área, não é base vezes altura? Para calcular volume, você vai acrescentar mais uma coisa aí. Para a gente calcular volume, vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, é como se aqui fosse assim, ó, o comprimento, a largura e a altura, tá? A gente multiplica três coisas quando eu falo de volume, tá? Então, primeira coisa é isso. Então, como que calcula volume? Segunda coisa, essas arestas mediam A e elas foram reduzidas pela metade. Então, agora elas não medem mais A. Agora elas medem a metade de A. Lembra que a gente falou o que que é metade? Metade é dividido por 2. Lembra? Metade eu quebro no meio. Então, pausa o vídeo, tenta resolver isso daí. Vamos fazer junto? Vamos lá. Se eu sei que a medida era A e foi reduzida pela metade, metade é dividido por 2, lembra? Volume, eu falei que é comprimento vezes largura vezes altura. Então, no caso, como é um cubo, tudo tem a mesma medida. Se o comprimento mede A dividido por 2, ou A meios, né? A largura mede a mesma coisa. E a altura mede a mesma coisa. E aí, lembra que na multiplicação, a gente multiplica em linha reta? Isso aqui também a gente poderia reescrever assim, ó. A gente poderia falar que é A meios, opa, e a gente poderia colocar entre parênteses e elevar tudo à terceira potência, elevar tudo ao cubo. Nossa, mas por que que poderia fazer isso? Porque quando eu coloco entre parênteses, significa que é todo mundo multiplicado. E quando o meu expoente é 3, lembra que A elevado ao cubo é A vezes A vezes A. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é a nossa conta aqui em cima. Então, isso daqui, essa resposta que eu coloquei em azul, poderia aparecer nas alternativas também, tá? Agora, vamos resolver aqui. A vezes A vezes a gente soma o expoente. Lembra? Na multiplicação, eu somo o expoente. Na divisão, eu subtraio o expoente. Então, aqui o meu expoente está escondidinho, ó. Seria o número 1 escondidinho em todos eles aqui. Então, 1 mais 1 é A elevado ao cubo. Agora, esse aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Essa daqui é a minha resposta. A elevado ao cubo, oitavos. Era só isso, essa aqui é a nossa resposta. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se lembrem que na soma e na subtração a gente só une quem é semelhante. Não esqueçam, né, que a regra de sinal vale para multiplicação e para divisão. Quando eu tenho multiplicação, eu faço soma de expoentes. Quando eu tenho divisão, eu subtraio os expoentes. Quando eu tenho números entre parênteses, né, eu preciso fazer o quê? Propriedade distributiva, tá bom? Na multiplicação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido, que tenham revisado. E qualquer coisa, volta o vídeo para rever as perguntas e para rever algum conceito que você tenha ficado com alguma dúvida. Pessoal, espero que vocês gabaritem e acertem todas as perguntas aí de expressões que caem no Saresp, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau!